Eu queria convidar a Renata Fernandes, que vai abrir com a palestra. Depois eu vou chamar nossos convidados para um bate-papo que envolve vocês. Obrigado. Bom, gente, bom dia. Obrigada pela introdução, obrigada pelo convite. A gente tem aqui uma pequena apresentação para dividir com vocês alguns conceitos da TV 3.0. Eu já vou pedir desculpas, que de vez em quando eu vou dar uma respirada um pouco mais fundo, porque, enfim, já estou na reta final e às vezes falta um pouquinho do ar. Mas vamos lá. Esse assunto da TV 3.0 é um assunto novo, né? Não dá para dizer que não é novo, mas a gente vai discutir bastante sobre aqui. Já temos muitos grupos discutindo isso há bastante tempo, né? Então, lá na Globo, e não só na Globo, né? Assim, na indústria como um todo, porque a gente reforça muito que esse não é um projeto da Globo, ou seja, quando a gente fala de TV 3.0, a gente não está falando da Globo. Esse é um projeto de setor mesmo, né? Assim, a Globo está envolvida, claro, como uma empresa enorme de mídia e radiodifusão, mas, enfim, todas as outras emissoras de TV aberta também estão envolvidas, a gente tem o governo envolvido, a gente tem todos os fabricantes de TV. Então, na verdade, assim, esse é um projeto grande em que a gente fala do futuro e que deve mudar bastante a forma como os brasileiros se relacionam com a TV. E a gente tem a expectativa de que mude também a forma como os brasileiros passam a assistir TV no futuro. Então, assim, para a gente, apesar de ser novidade, e ainda é novidade, porque quando a gente olha o que a gente tem para fazer para frente, tem bastante coisa a ser feita ainda, mas já é um processo muito intenso. Eu brinco que lá na Globo a gente tem muitos grupos de trabalho, e são grupos muito frequentes, né? Assim, a TV 3.0 toma aí, pelo menos meio-dia, uma vez por semana, da minha agenda, não só da minha agenda, mas da agenda de muitas pessoas lá, porque é um processo grande e complexo, e é isso que eu espero dividir um pouquinho com vocês aqui, que a gente tem uma manhã rica de debate sobre isso. Então, vamos lá. Falando da TV 3.0, né, ou seja, o que a gente espera, o que a gente imagina que é isso? Deixa eu pegar o passador aqui, a Tereza está me avisando, vamos lá. A nossa grande discussão lá, né, quando a gente está na Globo e em todos os grupos de discussão sobre TV 3.0, a gente se baseia muito nessa pergunta. E muitas vezes a gente volta para essa pergunta, né? Ou seja, como será assistir a TV amanhã? Né? O que significa nesse mundo de grandes transformações que a gente vem tendo e que a tecnologia vem propiciando na experiência, né, de mudanças na experiência do usuário? Qual é o papel da TV? E como é que vai ser assistir na TV no futuro? E aí, a gente não pode desassociar isso, né, de algumas transformações que a gente vem vivendo no consumo de entretenimento e do audiovisual como um todo. Ou seja, na era do individual, né, na era que a gente está vivendo atualmente, em que está todo mundo ali muito cercado de algoritmos que estão entregando conteúdos supostamente curados para você, qual é o papel e como é que fica a comunicação de massa nesse novo cenário? E aí, quando a gente vem estudando bastante isso, a gente acaba falando um pouquinho de dois conceitos, né? Ou seja, é o conceito de sincronicidade e o conceito de pertencimento. E por que esses dois conceitos são super importantes e vêm balizando, digamos assim, uma série de coisas que a gente vem estudando e vem sendo uma base do que a gente vem construindo para trazer as transformações do que a gente imagina do futuro. Porque hoje, né, o telespectador ele é cada vez menos passivo. Então, ele precisa ter um sentimento de pertencimento. Hoje a gente está... Claro que isso muda muito de geração para geração, né? E as mudanças tecnológicas e todas as novas plataformas e jeitos de consumir audiovisual, eles mudam de geração a geração, mas o fato é que, atualmente, nenhuma geração, né, ela está
apartada ou separada desse conceito de pertencimento. Então, foi-se o tempo que as pessoas ficavam satisfeitas em sentar, receber um conteúdo e terminar ali a sua relação com aquele conteúdo. Hoje em dia, isso parece pouco, né? Então, hoje em dia, as pessoas querem comentar, elas querem dar suas opiniões, elas querem dividir, elas querem interferir, né? Elas querem também, de certa forma, ser protagonistas dessa experiência. Então, esse é um conceito importante quando a gente olha hoje na relação telespectador-consumo de conteúdo, seja ele qual for, né? Pode ser um conteúdo de esporte, um conteúdo de entretenimento, um conteúdo de jornalismo, não faz diferença. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vem para um conceito importante de sincronicidade. E aí a gente precisa voltar ali algum tempo, uns 10, 12 anos atrás, né, quando todo esse conceito de VOD e os streamings surgiram, a gente teve ali uma grande onda e um grande movimento que é muito natural da tecnologia, né? Quando surge alguma tecnologia, ela sempre vem ali matando tudo que já existe e trazendo um mundo completamente novo. Então, quando o VOD surgiu, e os streamings surgiram há 10, 12 anos atrás, 13 anos atrás, ela automaticamente decretou a morte da TV, né? Porque a gente veio com um novo conceito de, não, agora você pode ter a comodidade de assistir quando você quiser, do jeito que você quiser, onde você quiser. Então, você não é mais refém daquele ao vivo, do linear, né? Ou seja, de ter que estar na hora certa que o programa vai começar. Não, você, na verdade, o telespectador, ele é protagonista também da experiência. Bom, mas o fato é que a tecnologia vem evoluindo. Estamos todos, graças a Deus, até hoje ainda lendo livros. E a gente hoje já aprendeu que não necessariamente uma novidade precisa matar o cenário que já existe para que ela seja bem-sucedida e incorporada aí aos nossos hábitos. Então, hoje, quando a gente olha, o VOD é parte da nossa vida. Ele, de fato, trouxe uma liberdade, né, e uma possibilidade de que o telespectador, de fato, esteja no comando e seja protagonista, mas ele trouxe uma perda também, né? Porque aquele sentimento de sincronicidade, de você poder encontrar com alguém, dividir uma novidade, falar sobre aquele assunto, conseguir debater, isso, de certa forma, foi perdido, né? Assim, quem nunca passou por uma situação de, pelo amor de Deus, não me conta isso, porque isso é um spoiler, eu ainda não cheguei nesse episódio. E aí a conversa se encerra exatamente naquele momento. Então, uma década depois, o que a gente percebeu é que as duas coisas podem conviver, né? Ou seja, o VOD ele é muito útil, mas ele não vai substituir o que a gente chama do linear, né? Ou o ao vivo. Por quê? Porque, em grandes momentos, o ao vivo e o linear ele tem um papel importante de fomentar a coletividade. E consumir entretenimento ou audiovisual também é sobre coletividade, né? Ou seja, também é sobre dividir experiências, também é poder conversar sobre aquele assunto, é gerar conversas, é gerar debates. Então, por isso que a gente vem falando muito sobre esse tema da sincronicidade, porque isso, no final das contas, dentro do contexto do consumo de conteúdo, ele se tornou uma variável que é muito relevante, porque é ele quem gera conversa, ele é quem gera conexão. E quando a gente fala do mercado publicitário, né, já que estamos aqui, enfim, entre publicitários, ele muitas vezes é o que gera negócios, né? Porque é o que gera o alcance, que muitas vezes é o que marcas e empresas estão buscando, e é também o que gera muitas vezes o engajamento e a conversa, que é também o que marcas e empresas estão buscando. Então, dentro desses dois conceitos, vocês vão ver que muito do que a transformação vem trazendo, ela está seguindo o norte muito sempre da gente olhar o pertencimento e a sincronicidade, porque a gente acha que esses são dois pilares importantes quando a gente fala dessa experiência de futuro de assistir televisão. E aí, para falar para onde vamos, a gente trouxe aqui uma pequena timeline de onde viemos, justamente para a gente conseguir
trazer ali alguns marcos e trazer algumas clarezas dessa confusão que existe hoje de mas a TV 3.0 é a TV conectada? Eu já tenho uma Smart TV na minha casa. Isso já é TV 3.0? Não é TV 3.0? Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, e longe de mim fazer uma palestra muito aprofundada em tecnologia, acho que, na verdade, se a gente tivesse esse objetivo, certamente teriam pessoas de tecnologia muito mais qualificadas para falar aqui, mas é meio impossível que a gente fale um pouquinho disso sem dar uma pincelada na tecnologia, porque a tecnologia, na verdade, é que vai possibilitar todas essas mudanças. Então, quando a gente fala da TV 3.0, tudo começa lá na década de 50, né, no que a gente agora convenciona chamar da TV 1.0, que é a nossa antiga TV analógica preto e branco. Um tempo depois, né, 20 anos depois, a gente tem ali uma evolução, que hoje a gente está chamando da TV 1.5, que parece hoje uma grande bobagem ou uma pequena mudança, mas que mudou tudo na experiência de assistir televisão, que é quando você passa a assistir uma televisão a cores, né? Ou seja, é uma pequena mudança na tecnologia que trouxe uma total transformação na relação com que você tinha na TV e na cadeia como um todo, né? Em toda essa cadeia do audiovisual, não só na produção de conteúdo, como na produção de material publicitário, na relação que os atores tinham. Então, assim, quando a gente traz essas mudanças, às vezes, hoje, né, olhando para o passado, parece uma coisa simples, mas ela traz transformações impressionantes, não só na relação que o telespectador tem, mas também de quem trabalha nessa cadeia como um todo. Seguindo na linha do tempo, a gente chega a 2007, então você vê que, na verdade, a gente tem um pulo grande, e aí, aqui, certamente, todo mundo viveu isso, né? Acho que não tem ninguém que não tenha vivido essa transição de 2007, que é a nossa TV digital, né? Se falou muito sobre a TV digital, e eu acho que todo mundo aqui pôde acompanhar. Hoje também muito natural, né, que você olha ali todo aquele material exibido em HD, mas na época foi uma enorme mudança do SD para HD, na qualidade, nos detalhes que se podia ver. Enfim, de novo, mudando não só a cadeia como um todo, mas toda a experiência que o usuário tinha de assistir televisão. E foi quando a gente começou a falar também ali sobre um conceito de mobilidade, né, ou seja, da TV deixar de estar apenas dentro da sala dos brasileiros e poder estar se movimentando, né, junto com o telespectador, e também começou a se falar ali num conceito de interatividade. Dando mais um salto no tempo, a gente chega para 2025, no que hoje nós estamos chamando de TV 2.5, né? Que, enfim, do ponto de vista de tecnologia, é um HDR, áudio imersivo, DTV Play, e é a nossa TV conectada, né? Ou seja, a Smart TV que hoje a grande maioria dos brasileiros tem na sua casa. A penetração de Smart TV já está chegando aí perto da casa dos 70%. Nos lares brasileiros, né? A gente já teve uma popularização, e mais do que isso, hoje em dia, quando você vai comprar uma televisão, você não acha mais uma televisão que seja smart. Então, esse número não regride, ele só aumenta. E traz para o brasileiro essa experiência da gente conseguir ter o mundo da radiodifusão, ou seja, o que a gente chama aqui de broadcast, e o mundo da internet, que a gente chama aqui de broadband, todas dentro do mesmo device, né? Então, se você tem aquele device dentro de um ambiente, dentro de uma casa, que tem o Wi-Fi, e isso também já está super disseminado, né, na população brasileira, mesmo quando a gente olha mais para o interior, em regiões mais precarizadas, a gente já tem uma altíssima penetração de Wi-Fi. Isso permite com que a gente tenha as duas experiências dentro do mesmo device. E aí, a partir disso, a gente chega no que a gente está começando agora, em 2025, no que a gente está chamando da TV 3.0, e o que são as características dessa experiência da TV 3.0. Ela é principalmente uma experiência fluida em escala. E aí, para explicar um pouquinho, né, esse salto da 2.5 para 3.0, eu não tenho como não passar um pouquinho sobre tecnologia. Eu prometo que vai ser uma pincelada rápida.
até para eu não me comprometer muito aqui, também não falar muita bobagem. Mas, basicamente, na 2.5, o que a gente tem, né? A gente tem esses dois ambientes do broadcast e do broadband separados, né? Então, hoje, a TV aberta, por exemplo, ela vem via antena, né? Então, pode ser uma antena coletiva, pode ser uma antena individual, mas ela vem via antena, enquanto que a nossa conexão broadband, ela chega via conexão de internet, seja qual for a conexão que você tem na sua casa. O que isso significa? Eu tenho pouca integração entre os dois ambientes, né? Eu tenho uma antena externa, o que significa que eu tenho uma experiência separada. Eu sempre gosto de brincar, eu não sei qual é a marca de TV que cada um tem na sua casa. Eu, por exemplo, na minha casa tenho o Samsung. E quando você pega o controle remoto, você tem ali o botão da casinha. Eu acho isso muito didático, né? Ou seja, se você está assistindo a TV aberta ou a TV paga e você quer pular para uma experiência de broadband, ou seja, você quer ir para o mundo dos streamings, você quer acessar a internet, você quer ver o YouTube, você vai lá, aperta a casinha, e aí você claramente saiu de um ambiente e foi para o outro ambiente. Então, assim, aqueles dois ambientes, eles estão dentro da sua televisão, é o mesmo device, mas você tem um comando do usuário em que ele escolhe um ambiente ou outro ambiente, né? Os dois ambientes não funcionam ao mesmo tempo. O que não significa que você não possa ter programações parecidas, né? Na Globo, por exemplo, você pode assistir o sinal da TV aberta via broadcast, ou você pode assistir o mesmo sinal da TV aberta via broadband para quem tem um aplicativo do Globoplay dentro da TV conectada. Mas a experiência é diferente, né? A experiência é diferente em que sentido? Você tem todas as experiências do broadband, o que significa que muitas vezes o linear carrega, demora a carregar, às vezes tem delay, né? A gente brinca que lá na Globo, uma das maiores reclamações que o saque do Globoplay recebe eu estou vendo o jogo de futebol via aplicativo do Globoplay, meu vizinho está vendo via TV aberta e eu fiquei sabendo do gol depois. Então, sim, você tem ali uma latência que acontece quando você está nesse ambiente de broadband, fora que, assim, você está usando banda, né? Então, isso também é importante. Quando você está em casa no Wi-Fi, menos relevante. Quando você está em movimento, mais relevante, principalmente quando a gente está falando do Brasil, que é um país em que, principalmente, as pessoas têm planos pré-pagos e, por isso, uma internet de dados limitada. Quando a gente vai para a TV 3.0, a gente tem a convergência desses dois ambientes, né? O que significa? Essa antena externa, né, que hoje é uma antena externa para receber a radiodifusão, ela passa a estar dentro dos televisores e você consegue ter um ambiente em que você tenha, de fato, a internet e a radiodifusão acontecendo ao mesmo tempo. E o que muda, né? Tá, mas hoje eu já tenho isso mais separado. Então, parece um detalhe que eu tenha isso tudo junto, né? Por que muda tanto quando isso fica tudo junto? Porque, literalmente, quando a gente consegue trazer esses dois ambientes, a gente tem o melhor dos dois mundos. Então, a gente passa a ter o melhor do mundo digital com o melhor do mundo da radiodifusão, tudo junto no mesmo ambiente. Isso muda a experiência do usuário, né? E muda principalmente os negócios que estão em torno da televisão. Aí, assim, se pergunta, mas o que são os melhores o que é o melhor dos dois mundos, né? O que é o melhor do mundo da radiodifusão e o que é o melhor do mundo do broadband? Então, um pouquinho disso que a gente que eu vou me aprofundar aqui muito rapidamente do que a gente pode trazer de algumas transformações. A gente trouxe alguns exemplos para tangibilizar. Mas, em grandes linhas, a gente está falando de vantagens competitivas hoje da TV aberta, então a gente está falando de alcance. E quando a gente fala de alcance, é importante a gente falar de simultaneidade, né? Ou seja, existe sempre essa grande pergunta, mas a internet não alcança tantas pessoas quanto a TV aberta? Ou, eventualmente, até mais pessoas que a TV aberta? Sim, mas não ao mesmo tempo. Aí a gente volta para aquele conceito de sincronicidade que a gente falou lá no começo, né? Ou seja, quando a gente ouve sobre essas grandes transmissões da internet, e elas são reais e, de fato, têm um alcance muito relevante,
a gente carece de sincronicidade, ou seja, o pico que a gente consegue ter hoje de pessoas plugadas numa mesma transmissão na internet ao mesmo tempo é de 3, 4 milhões de pessoas por uma restrição atual de tecnologia. Então, quando a gente fala assim, a gente teve ali uma transmissão na internet de muitos shows que chegaram até 50 milhões de pessoas, sim, somados, né? Quando a gente olha cada show individualmente, é muito difícil que eles cheguem ali a 3, 4 milhões. Esse é o recorde mundial de simultaneidade de transmissões ao vivo na internet. Quando você vai para a TV aberta, hoje você tem ali uma final do Big Brother que pode chegar a 30, 40 milhões. Na Copa do Mundo, 50, 60 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, essa diferença de alcance, que hoje, no final das contas, é ainda uma barreira sim tecnológica, quando a gente está falando de penetração, engajamento, geração de conversas, geração de negócios, ela é muito relevante. Além disso, toda a questão da gratuidade, né? Hoje, enfim, esse é um assunto importante, especialmente quando a gente está falando do Brasil, que é um país continental e muito diferente de realidades socioeconômicas. Qualidade de experiência, simultaneidade, como eu já falei, e sincronicidade. Quando a gente vai para o lado do digital, a gente tem toda uma parte de interatividade e experiência. O fato das pessoas poderem consumir e personalizar a sua experiência, o que hoje não acontece na TV aberta, né? Hoje, enfim, é 1 para N, não é 1 para 1. A gente tem toda uma discussão importante sobre dados e medição censitária, né? Então, quando a gente chega nesse mundo da TV 3.0, a gente consegue trazer para o mundo da radiodifusão todas as vantagens que a gente tem no mundo digital, do ponto de vista de medição, conhecimento do consumidor e tudo mais, além do fato de você ter tudo num lugar só, né? Hoje a gente brinca que a experiência de assistir TV é uma experiência hiperfragmentada. Então, hoje, praticamente todo mundo assiste a experiência com o celular na mão, faz parte na TV, parte no celular. Claro que no futuro isso pode continuar acontecendo, mas o que haverá é a possibilidade de que parte do que hoje é feito no celular seja feito no próprio device da TV. Isso vai matar a experiência das pessoas verem TV com o celular do lado? Isso é uma resposta que ninguém sabe fazer. Eu, pessoalmente, acho que não. Ainda sou do time que acha que as novas tecnologias não necessariamente precisam matar ali os comportamentos anteriores, mas existe a possibilidade disso ser feito na TV, né? Então, a gente tem ali uma série um novo leque que se abre do ponto de vista de experiência do usuário. Bom, falando aqui um pouquinho de alguns temas que a gente vai entrar bem rapidamente, só para esquentar e fomentar a conversa que a gente vai ter no futuro. Essa mandala aqui é uma mandala que tem guiado bastante a gente de alguns temas que a gente tem trabalhado na TV 3.0. Então, medição censitária, como eu já falei, toda uma parte de consumo logados, data caching, o que a gente está chamando de direct to mobile, né? Porque essa é uma experiência que não é uma experiência que fica só física, ela é uma experiência que também vai para o celular. Toda uma parte de hipersegmentação geográfica, publicidade integrada, acessibilidade, recomendação, interatividade, essa integração broadcast-broadband e a experiência do consumidor. A gente não vai entrar em tudo aqui, mas eu acho que são temas que a gente depois certamente vai abordar na nossa conversa também. A gente trouxe aqui alguns exemplinhos, né, de como é que isso se dará para trazer uma tangibilizada. Então, nós temos um grande grupo de experiência do consumidor, né? A gente entende que esse é um dos pontos mais críticos da TV 3.0. A gente ainda vai errar muito e fazer muitos testes, na verdade, de qual é a melhor experiência. A gente também precisa entender que aqui a gente pode estar lidando com pessoas diferentes, ou seja, pessoas que queiram muitas interatividades e muitas coisas na tela e pessoas que queiram simplesmente ter a experiência atual de assistir TV sem que aquilo ali esteja sujando nada. Então, como é que você oferece as duas coisas para os dois públicos? Atualmente, né, 2025, e isso pode mudar a qualquer momento, o que a gente tem trabalhado é que o usuário seja ativo nessa interatividade. Então, dando um exemplo aqui, né, para quem tiver uma TV que já vai estar com a tecnologia da TV 3.0 habilitada, a gente tem aqui um jogo de futebol que está passando naturalmente, a bolinha, né, no caso da Globo, e aí, obviamente, cada emissora vai ter a sua experiência. A ideia é que a nossa marca d'água ela seja ali um ativador da interatividade e aí você possa trabalhar com aquilo, né? Ou seja, então, você consegue
votar, você consegue ver as estatísticas do jogo, você consegue ter controle sobre o replay. Ah, então eu quero ver de novo. Eu quero voltar um pouquinho a programação. Eu quero dar, né, eu quero ver de outro ângulo. Então, você tem ali um multi-ângulo. Então, para o usuário que é super, hiper engajado, né, e gosta muito de futebol, super fã de futebol, que só assistir o jogo é uma experiência que não basta para ele, ele tem a possibilidade de fazer uma série de coisas junto com a própria transmissão. Ah, não, eu só quero ver o jogo. Não quero ver nada disso, prefiro ver isso no celular, não quero trazer nada. Tudo certo, você não ativa ali a interatividade e rola a transmissão normal, como a gente já está assistindo hoje. Avançando um pouquinho, quando a gente fala de interatividade social, é uma experiência bem parecida, né? Mas dessa vez, e isso é muito rico, especialmente quando a gente está falando da TV aberta, que tem uma enorme extensão de uma programação ao vivo, a gente começa a chamar do que a gente chama de social TV, né? Ou seja, o telespectador ele tem a possibilidade de interferir na programação, né? Então, aqui a gente está tendo uma programação que acontece ao vivo, o É de Casa, né? E aí você tem ali, enfim, um quadro de jardinagem em que, no final das contas, você pode escolher, né? O usuário vai poder escolher se as dicas que serão dadas serão dicas de uma planta A ou de uma planta B. A gente promove uma votação ao vivo, ao mesmo tempo, e aquilo ali interfere exatamente em como a programação está sendo feita, né? Então, a gente volta para esse conceito de pertencimento, em que, na verdade, o usuário ele deixa de ser um usuário unicamente passivo e passa a ser protagonista, inclusive, de algumas possibilidades da programação. Tá? Avançando um pouquinho aqui, falando sobre Direct to Mobile, né? Assim como eu trouxe, hoje a mobilidade é uma coisa super importante, a gente tem mais celulares do que brasileiros. Brasileiro é louco por celular, enfim, tem um dos maiores tempos de consumo do mundo, mas a gente tem também hoje a questão do tempo, né, da banda, desculpa. Então, enfim, isso é um gargalo. E aí a ideia é que na TV 3.0 a gente possa trazer esse consumo dentro do celular, sem necessariamente que isso aconteça com banda, o que também é importante dentro da experiência e da mudança de consumo do usuário. Seguindo um pouquinho, falando um pouquinho sobre a medição censitária, né? Então, hoje, acho que a maioria de vocês deve saber, a medição da TV é feita por painel, e existe, obviamente, um enorme esforço, bem sucedido, né, das empresas de medição, de melhoria dos painéis, para que os painéis fiquem mais precisos, para que os painéis fiquem mais com dados mais corretos. Ainda assim é uma medição por painel, né? Ainda assim é uma inferência. Quando a gente vai para o mundo digital, a gente tem a possibilidade não só de fazer isso do ponto de vista censitário, então eu sei exatamente qual é o número de televisores que está ligado, em qual região, como a gente também expande a quantidade de dados que a gente está conseguindo coletar lá. Isso expande uma possibilidade da monetização de dados, né? Além de toda uma discussão enorme sobre ambientes programáticos disponíveis na televisão, né? Então, hoje a gente sabe que a compra programática, a entrega de ambiente programático é muito comum dentro do ambiente digital e, obviamente, quando a gente vai para esse mundo de TV, essa conversa não pode ficar de fora. Existe ali uma grande discussão de teremos, afinal de contas, o programático na TV? Essa é uma resposta que também em 2025 a gente ainda não tem. Seguindo um pouquinho, ainda dentro né, falando um pouquinho de dados e métricas, a gente passa a ter um consumo logado, assim como a gente tem no ambiente de streaming. Acho que o ambiente de streaming já educou a população para isso, né? Assim, quando a gente falava no passado, que a TV 3.0 estava muito distante, ainda existia uma dúvida enorme. Nossa, mas como é que a gente vai fazer para as pessoas se logarem? Hoje, com a imensa penetração do streaming, parece tão fácil você simplesmente chegar lá, escolhe a carinha do seu perfil. Todo mundo sabe fazer isso. As crianças já fazem isso com muita facilidade. Praticamente todas as casas que têm streaming fazem isso com muita fluidez. E então, isso deixou de ser uma preocupação.
E a gente acredita que o consumo logado ele será massivo também na TV aberta. As discussões aqui são outras, né? É uma discussão muito porque o consumo de TV aberta é principalmente um consumo coletivo. Então, como se dará essa questão da logagem quando a gente está falando de uma experiência que é coletiva? Ainda assim, do ponto de vista de coleta de dados e conhecimento do usuário, a gente avança muito, né? Porque hoje a gente também trabalha com dados de painel, né, das empresas de medição, e a gente vai poder trabalhar com dados censitários a partir de agora. Hipersegmentação geográfica, passando rapidinho, né? Isso também é proveniente dos dados, então, assim, a gente consegue cada vez mais granularizar e entender, né? Ou seja, quem é aquele usuário. Eventualmente, em algumas regiões, a gente vai conseguir chegar ali na região de CEP. E o que isso muda, né? Muda porque, do ponto de vista de entrega de publicidade, isso é muito rico, né? A gente de fato consegue trazer ali uma entrega de publicidade mais segmentada, uma entrega de publicidade que hoje fala com PMEs, por exemplo, mas isso pode trazer mudança também na própria experiência de consumo, né? Então, você pode ter ali, sei lá, um alerta de chuva para a área XYZ, em que eu possa ter um plantão exclusivo para quem está morando naquela área e não ter um plantão para quem não está morando em outra área, por exemplo. Né? Então, a gente conseguir ter essa possibilidade de transmissão e reconhecimento de onde o usuário está vendo também traz novas possibilidades na experiência. E, falando de publicidade, né, a gente trouxe aqui um exemplinho. A gente também começa a trazer o mundo da conversão para a televisão, né? Não que hoje essa experiência já não esteja acontecendo, então, hoje a televisão, e vocês já devem ter visto, comerciais e dentro da própria programação, a Globo mesmo vem investindo muito na parte de conversão e QR Code, mas a experiência ela ainda é uma experiência que tem muitas etapas, né? Ou seja, você escaneia o QR Code, vai para a loja, vai para a loja virtual da loja, faz todas as etapas, bota coisa no carrinho, finaliza a compra, né? E muitas vezes nessa longa jornada o usuário se perde. Imagina se no futuro você simplesmente puder fazer uma compra com One Click Buy, né? Ou seja, eu estou vendo um comercial de uma pizza, cliquei no controle remoto, meus dados já estão lá, eu já sou logada, meu cartão de crédito já está cadastrado, eu simplesmente cliquei no controle remoto, pedi uma pizza e ela vai chegar ao momento daquela programação, ou falando com a contextualização daquele programa. Então, essa é uma das possibilidades que muda também na publicidade, ou seja, a gente passa a ter formatos mais contextualizados, mas a gente passa também a ter uma compra facilitada, a gente passa a ter personalização, e a gente passa a ter ali toda uma parte de relevância contextual. Bom, e quando é que tudo isso chega? Né? Falando um pouquinho de cronogramas, enfim, 2024 foi um ano, como eu falei, bem intenso, de desenhos, né, de algumas experiências, especialmente lá na Globo a gente vem desenhando bastante isso, mas tem outras etapas também de conversas com setores, conversas muito intensas com fabricantes de televisão, com o próprio governo, enfim, etapas muito grandes de discussões importantes. 2025 será um ano de testes, com estação piloto e desenvolvimento dos próprios fornecedores. E o que está todo mundo mirando, que está nessa discussão, é que isso esteja massivamente já disponível para o consumidor a partir de 2026, durante a Copa do Mundo. Né? Hoje a gente tem um parque pequeno, de pouco mais de 1 milhão de televisores concentrados no eixo Rio-São Paulo, e é nessas transmissões que a gente vem fazendo aí todos os nossos testes e aprendizados. E é isso, gente. Não sei se eu estourei muito meu tempo, desculpa.